Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema quando tudo parece que desmorona na nossa vida. Já aconteceu isso com você ou só comigo que acontece? Acho que é só comigo que acontece. Na vida das outras pessoas acho que não acontece isso, né? Quando tudo parece que desmorona. Já aconteceu isso com você? Tá acontecendo agora? Conta aqui pra mim, manda um comentário aqui pra mim. Me conta da onde que você tá falando. Eu tô de Curitiba. E escreve pra mim se você já teve em algum momento da sua vida essa sensação de que tudo desmoronou. Tudo desmorona. Conta pra mim aqui. Às vezes eu acho que é só comigo que acontecem essas coisas. Com os outros não acontece. Hein, pessoal? Vamos lá? Coloca aqui no comentário se você já sentiu essa sensação de que tudo desmoronou na sua vida. Que a gente já vai se aprofundar nesse tema, certo? Se aprofundar nele. Como que a gente se perde nesse tema e como que a gente resgata quando a gente tem essa sensação. Conta pra mim de onde que você tá falando. Eu tô falando de Curitiba, Paraná. Ontem, na última live, teve gente do Mato Grosso, do Pará, Santa Catarina. Boa noite, sejam bem-vindos. Helena, sim, já senti. Em algum momento já sentiu, ou tá sentindo, ou sente todos os dias essa sensação de que tudo desmorona? Isso é muito normal, isso é muito comum. Sinto te dizer, ou parabéns pra você, você é ser humano, e ser humano passa por isso, não tem como não passar. Né? Parece que tudo desmorona, tudo sai do lugar na vida da gente, aonde a gente olha, parece que não tem saída. Eu sou da Vitória da Conquista. Muito legal. Heliópolis, Bahia. Olha só que legal, como a gente consegue, através das redes sociais, alcançar muita gente, né? Eu atendo, com sessão de terapias, pessoas do Brasil todo e pessoas de fora que falam português, que falam a nossa língua, né? Tenho cliente na Irlanda, tenho cliente nos Estados Unidos, certo? Então aqui a gente consegue, através das redes sociais, atingir um público grande. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, quando tudo desmorona na vida da gente. O que eu devo fazer? Parece que tudo saiu do lugar. Vem aquela sensação assim, nada mais faz sentido. O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vou levantar amanhã de manhã? Se nada dá certo, né? E assim, isso acontece com todo mundo, tá? Não é privilégio só teu ou meu. Isso acontece com todo mundo. Em algum momento da vida, ou ela já teve essa sensação, ou ela vai ter essa sensação, certo? De que tudo tá desmoronando. E tá tudo bem, né? O ideal é você entender que tá tudo bem, mesmo que esteja aparecendo um caos. Por quê? Outra coisa que vem quando tudo desmorona, essa sensação de tudo desmorona, você tenta ser forte, às vezes, mais forte do que você consegue ser. E esse exercício de se sentir forte é que acaba com o nosso emocional. Porque me conta aqui nos comentários se você já se sentiu a Mulher Maravilha. Trabalha, cuida da casa, dos filhos, faz mercado, compra roupa, dá banho, escuta a menina, escuta o menino, filha não senta assim, filho não fala assim. Já aconteceu isso com você? Já se sentiu ou já tentou ser a Mulher Maravilha e não deu conta? Acontece. Então, geralmente, quando tudo desmorona ao nosso redor, a gente tá nesse papel de Mulher Maravilha. A gente tá tentando dar conta de muitas coisas e a gente não consegue. E aí, o que vem depois? Uma sensação de que eu não sou capaz, de que eu não mereço, de que eu não consigo, certo? O que a gente tem que fazer nesse momento? Respira. Respira fundo. Abraça o caos.
praticamente isso. Não se compare. Porque quando a gente compara, a vida da fulana é perfeita e a minha tá aqui, ó, caco atrás de caco. Você fica pior, certo? Eu queria essa vida aqui da internet e a minha vida não é assim. Você desceu mais um pouquinho, você vai ficar pior. Então, o que você tem que fazer quando você tem essa sensação de caos? Descomplica o momento e começa a agradecer pelo básico. Começa a observar o básico. Eu acordo, eu tô bem, eu tô conseguindo seguir, eu tô com a minha família, tô conseguindo dar conta de cuidar da minha família. Começa a olhar pro básico de novo, pro simples. Certo? Começa a colher isso. E se permita sentir o que está gerando esse caos. Porque assim, quando a gente entra nessa sensação de parece que tudo desmoronou, parece que tá um caos na minha vida, a gente começa a se anestesiar. O que é o se anestesiar? É se comprometer com cada vez mais coisas, tipo a Mulher Maravilha. Eu vou fazer cada vez mais coisas para eu não olhar para esse caos, para eu fingir que eu não tô vendo esse caos, que pode ser um caos financeiro, pode ser um caos no meu relacionamento, pode ser um caos com os meus filhos, pode ser um caos profissional do meu trabalho. Eu pego e me anestesio. Faço 1000 coisas, viro Mulher Maravilha e não olho mais para esse caos. O que é recomendado? Que você faça justamente o contrário. Que você sinta esse caos. Que você tenha mais momentos de você com você mesma. Que você caminhe sozinha para refletir. Que você pare para escrever sobre o que você está sentindo, porque quando você escreve, quando você põe no papel, fichas caem. Parece uma atividade boba, né? Anne, eu nem tenho caderno aqui em casa, caneta nem tenho mais. Tudo eu anoto no celular ou no computador. Volta a ter, começa a escrever o que você está sentindo. Eu tô assim porque eu sinto isso. Quando ele fala pra mim eu fico chateada. Eu tô tentando forçar uma situação que não desenrola. Coloca no papel. Olha para isso, se conecta com isso. Se você sabe meditar, medita. Se você não sabe meditar, pega uma meditação guiada, acalma seu coração, acolhe isso que está acontecendo com você. Quando a gente se anestesia do caos, de tudo que desmoronou, quando a gente entra no piloto automático, a gente não corrige aquilo. Imagina um trem com muitos vagões, 50 vagões. E lá num determinado momento, 10 vagões saem do trilho. E os outros 10 precisam arrastar ele. Se você não para esse trem para colocar os 10 vagões que saíram do trilho novamente no trilho, o que acontece com esse trem? Ele fica arrastando 10 vagões. Simplesmente porque ele não parou e não foi recolocar os 10 vagões no trilho. E aí ele vai ficar por quilômetros puxando 10 vagões arrastado. É o que acontece com a gente. A gente deixa um setor da nossa vida desmoronar. E aqui eu não tô falando só de relacionamento. Eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de profissão, eu tô falando do relacionamento com os filhos, eu tô falando da sua área financeira. Imagine que desmorona isso. E você não para dar atenção. Aí você fica arrastando aquilo meses, às vezes anos. Eu atendo clientes que chegam para mim e falam: Anne, eu arrastei
esse relacionamento 10 anos, 20 anos. Eu anestesiei, eu fingi que estava tudo bem, ou eu tentei entender que estava, achar ou configurar que aquilo estava bem. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu arrastei aquilo. Assim como um trem que tem 50 vagões e 10 saíram do trilho. Se ele não parar imediatamente para colocar os outros 10 vagões no trilho, se concentrar nisso, ele vai por quilômetros ou a viagem inteira arrastando 10 vagões. E é isso que a gente faz. Quando uma área da nossa vida entra num caos, desmorona, e a gente não para olhar. E parar para olhar é isso que eu tô falando. É não colocar na mão do tempo que ele decida por você e fingir que não tá acontecendo nada, anestesiar. Ah, eu vou vivendo uma vida atrás da outra, um dia atrás do outro, vou deixando passar, ele não fala nada, eu também não falo, e assim passam os dias, passam os anos e a gente vai arrastando aquele caos. Pelo simples fato de que a gente não quer parar para olhar para aquilo. E como que eu olho para isso, Anne? Se permitindo sentir. Se permitindo sentir o que está acontecendo. Sentando com você mesma. Senta, põe você na sua frente e conversa com você mesma. Olha para isso. Fecha o teu olho. Sente o que está acontecendo. É dor? É mágoa? É culpa? É remorso? É ressentimento? O que é? Olha para você. Quando eu digo olha para você, é isso. Faz uma caminhada e reflete. Põe uma música legal para você refletir sobre o que está acontecendo. É bem assim que eu estou vivendo. É, Vanessa, eu sei como é. Eu sei exatamente como é. E eu sei também o tamanho da dor. Porque quem arrasta esses vagões por 10, 15, 20 anos e olha para trás e fala, o que eu fiz? E aí vem o arrependimento, a culpa, a mágoa, o remorso de tudo aquilo. Então, como que eu faço, Anne, para melhorar isso? Precisa sentir isso. Precisa se permitir sentir. Para de arrastar esses 10 vagões. Tá pesado demais. A Mulher Maravilha não fica 10, 20 anos, ela não aguenta. Certo? Então se permite sentir isso. Olha para você. Olha para você. Faz uma caminhada, pega um caderno. Pega um caderno. Meu tá sempre aqui do meu lado. Pega o teu caderno. Abre uma página em branco. Escreve como você tá se sentindo. Isso é extremamente bom. Quando a gente escreve, e que a gente escreve com o coração aberto, hoje eu senti a maior dor da minha vida. Ele me magoou somente de me olhar. Ele só me olhou daquele jeito e me magoou. Escreve isso. Fichas caem quando a gente faz isso. A gente consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. A gente consegue materializar essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa culpa, essa mágoa. Porque você consegue colocar ela no papel e olhar para ela de frente. Certo? Então, permita-se sentir isso. Permita. Saia desse piloto automático. Pare de se anestesiar, de viver no piloto automático, de deixar um dia passar atrás do outro, de pegar essa dor, esses 10 vagões que descarrilharam, que saíram do trem, embrulhar assim, bem embrulhado, enfiar lá no seu coração ou no seu subconsciente, num cantinho bem escuro e achar que aquilo lá nunca mais vai voltar à tona. Volta. E às vezes volta quando o teu companheiro simplesmente olha para você de um jeito que desencadeia de novo todo aquele sentimento.
Ou quando você espera dele uma reação que ele não tem. Uma empatia, uma compaixão, um sentimento que você tinha certeza que ele ia ter e ele não tem. Isso volta à tona. Então, quais são as medidas que a gente precisa tomar quando eu sinto que tudo desmoronou, que virou um caos, que determinada área da minha vida está com problema? Seja ela no meu relacionamento com meu parceiro, seja ela no meu relacionamento com os meus filhos, seja ela na minha área financeira, na minha carreira, certo? Quando eu sinto que tudo desmoronou, que tudo tá um caos, e eu dei aqui o exemplo do trem, né? Imagine um trem com 20 vagões, 10 saem do trilho e ele continua andando. Um dia, 2 dias, um mês, um ano, carregando, arrastando aqueles 10 vagões que saíram do trilho. Sem olhar para trás, ele finge que não vê. Ele só continua, finge que não vê. Ele desgasta. Ele não aguenta. Ele fica doente, ele para esse trem. E isso serve para você. Quando você percebe que emoções, sentimentos saíram do trilho e você continua seguindo sem olhar para aquilo, você arrasta essa mágoa, essa dor, essa culpa, esse sentimento pesado, o remorso, a raiva, o ódio. Você arrasta tudo isso por anos, até que chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você já explode. E como que eu resolvo isso, Anne? Como que eu saio desse ciclo de ficar arrastando isso que está acontecendo comigo, esse caos, essa coisa que desmoronou? Porque até hoje só me ensinaram a fingir que eu não tô vendo. Foi isso que eu aprendi. E é mais fácil para mim. Porque quando eu finjo que eu não vejo, eu anestesio o problema. É quase como se você colocasse um band-aid em um corte profundo que você fez na tua pele. Resolve? Não. Não resolve. Você precisa ir lá, precisa limpar, precisa lavar, precisa dar ponto. Não adianta você só colocar um band-aid. Aí eu vou lá, faço um rasgo na minha alma, permito que façam um rasgo na minha alma e coloco um band-aidzinho ali. Achando que eu sou a Mulher Maravilha e que eu vou aguentar. Não. Vai chegar uma hora que aquilo vai abrir, vai sangrar, vai machucar. E aí você vai lá e bota outro band-aid. E aquilo continua abrindo mais, e mais, e mais, e mais. Chega uma hora que você não aguenta. Certo? Então, como que eu resolvo isso, Anne? Como que eu melhoro isso? Né? É parando para sentir isso. Porque só quando você sente tudo isso, você consegue ressignificar. Você consegue dar uma outra perspectiva para aquilo. Certo? Então, você precisa, sim, parar para sentir. Como que eu paro para sentir, Anne? Caminhando sozinha e refletindo, ouvindo uma música e pensando sobre aquilo, escrevendo sobre seus sentimentos, meditando. E tem muitas pessoas que não conseguem sozinha. Eu já tentei, Ana, eu já caminhei, eu já escrevi, eu já atravessei o rio nadando, eu já fiz tudo e tá tudo aqui ainda. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes é tão grande, às vezes a gente arrastou esses vagões por tantos anos que chega uma hora que a gente não consegue mesmo. Ou às vezes a gente deixou essa ferida abrir tanto e ficar tão profunda que o band-aidzinho que eu tenho para resolver sozinha não resolve mais. Entende? Eu não consigo me relacionar de novo. Eu criei uma dependência emocional, né? Eu criei várias questões na minha cabeça que eu já não consigo mais reverter sozinha. Eu preciso de ajuda. E tá tudo bem também, tá? Não tem problema precisar de ajuda, não tem problema levantar a mão, né? E aí, eu quero dizer pra vocês
que a gente está começando, na segunda-feira, dia 5, uma turma da Jornada Terapêutica Recomeçar. Que são 10 dias comigo olhando para essas questões, certo? Fazendo dinâmicas sobre isso. Dentro de um grupo de WhatsApp com um número reduzido de mulheres. Eu preciso de ajuda. Muito bem, quando a gente levanta a mão e diz que precisa de ajuda, a gente já andou 50% do que a gente deveria andar, né? Que a gente reconhecer isso. Parar de colocar esse band-aid, né? Que não resolve, ou parar de arrastar esses vagões tão pesados. Então, quando a gente diz que a gente precisa de ajuda, a gente já tá 50% do caminho andado. Então, na segunda-feira a gente começa o encontro, são 10 dias, onde a gente vai fazer 10 dinâmicas profundas, certo? E as pessoas também vão receber 10 meditações, uma para cada dia, pra gente reprogramar a nível inconsciente essa dor, certo? Essa dor, essa mágoa, essa angústia, esse ressentimento, esse remorso, ok? Então, para você que se sente nesse momento, faça a sua inscrição. Não fica refletindo, será? Eu já tentei de tudo. Só faz, só vem. Você já permitiu tantas vezes se magoar, sofrer? Se permita, sem restrição, sem julgamento, a tentar uma coisa nova, uma oportunidade diferente. A inscrição tá no link azul da biografia, né? Você clica ali, faz sua inscrição, começa segunda-feira, certo? Então só vem. Só acolhe isso e vem, certo? Coloca aqui nos comentários quem já passou por isso ou tá passando por isso que a gente conversou aqui agora. Por esse momento de caos. Quem tá arrastando 10 vagões cheios, pesados, que acorda todo dia e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus, me mostra o caminho. Coloca aqui no comentário. Quem que tá assim? Não é possível que isso acontece comigo. Isso acontece comigo com as pessoas que eu atendo. Com vocês, não. Conta aqui pra mim nos comentários. Coloca aqui. Coloca aqui pra gente conversar e pra gente se ajudar. Eliana, já passei. Muito bem. Priscila, eu também. É isso aí. Gente, se você não passou ainda, você tá passando. Mas um pouquinho disso você conhece, já aconteceu no seu dia a dia, em alguma área da sua vida. E quando eu digo em alguma área da sua vida, eu tô dizendo nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento amoroso, no nosso relacionamento com os filhos, na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa área financeira, certo? A gente sempre tem em alguma área da nossa vida algo que a gente precisa melhorar, evoluir, consertar. E te digo mais, para você que está passando por esse caos no seu relacionamento, para você que está arrastando esses vagões há um tempo já, olha para você, para pensar um pouquinho. Começa algo diferente, sabe por quê? Porque aí dentro não tá só um relacionamento, não tem só um relacionamento aí, tem uma mulher, tem uma mãe, certo? Tem uma profissional, tem uma pessoa que quer brilhar novamente, que quer voltar a ter aquele sorriso no rosto. E agora eu vou aqui parafrasear as mulheres que eu atendo, elas chegam e a primeira frase, ou se não for a primeira, tá entre as primeiras 5 frases, Anne, eu não era assim. Eu era alegre, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro. E hoje nem eu me reconheço mais. Já aconteceu isso com você? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim. Eu era ativa, eu isso, eu aquilo, eu falava, eu fazia, e agora eu não consigo mais. Mas como que você
você vai conseguir se você está arrastando 10 vagões cheio, lotado? Como é que você vai conseguir? Não consegue. Não consegue. Você está arrastando 10 vagões. Há quantos anos você está arrastando? Há quantos anos? Para pra pensar. Eu até te digo que você tá de parabéns. Porque você tá arrastando 10 vagões e tá aí firme. Só que você tá firme pros outros. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você chora. Quando você tá sozinha, você chora. Tô certo ou tô errado? Fala aqui, coloca aqui nos comentários. Não, Nelly, isso aí você tá inventando. Isso é só com você que acontece, Anne. Comigo, não acontece. Coloca aí nos comentários. Conta pra mim. Conta pra mim aqui nos comentários. Coloca aqui. As pessoas falam pra mim, Anne, você tá certa. As pessoas falam assim pra mim, Anne, eu chego lá no meu trabalho e ninguém percebe. Ninguém percebe. Eu fico o dia inteiro firme. E se eu pudesse, eu trabalhava 24 horas por dia, todos os dias, para eu não pensar. Porque o trabalho me distrai. É isso que acontece. É a anestesia que a gente coloca, né? Vamos lá, conta aqui pra mim. Como que você tá se sentindo hoje? O que tá acontecendo na tua vida nesse momento? Coloca aqui. Se você já superou esse caos, se você já superou desmoronar tudo, conta aqui pra gente como é que foi. Coloca uma frase aqui nos comentários. Quando você coloca, a tua experiência ajuda as outras pessoas que estão aqui também. A gente consegue enriquecer e consegue dividir com os outros. Estou triste nesses dias, porque perdi minha cachorrinha. Sim, a dor do luto. A dor do luto é muito forte. E a gente tem que se permitir passar por ela, certo? Se permitir passar por ela. Pega um caderno, escreve como que você está se sentindo. Estou me sentindo sozinha. Sinto falta. Choro todos os dias. Coloca lá. Os pets, os animais, hoje em dia, eles são parte da nossa família. Eles são, às vezes, muito mais amorosos, compreensivos e companheiros do que o próprio ser humano. Então, quando a gente perde, dói. Dói muito. Não dói pouco, não. Parece que perdi minha filha, é isso mesmo. Eu já tive 2 animaizinhos, eu sei exatamente essa dor, como funciona. Eu estou zangada com o universo, ele não me deixa parar. É trabalho, casa, filhos, marido, amigos, inimigos, cadela, tudo. Sul, esse é o piloto automático. Quando a gente tá assim, a gente entra no piloto automático e aí a gente começa a arrastar. Não sei se você viu o exemplo que eu dei dos trens. Imagine um trem com 20 vagões, de repente 10 saem do trilho e ele continua andando. Ele continua andando todos os dias, todos os meses, todos os anos. O que acontece com esse trem arrastando 10 vagões simplesmente porque ele não deu a oportunidade de parar, olhar e colocar esses 10 vagões no trilho de novo? O que acontece com esse trem? Conta pra mim, ele fica bem? Forte? Consegue exercer todas as funções dele enquanto um trem? Não. Ele fica fraco, ele quebra, em uma altura do campeonato ele vai parar, porque ele tá arrastando 10 vagões. E é o que a gente faz todo dia na nossa vida. Os problemas vão acontecendo e a gente vai passando por cima deles e vai arrastando eles por 1, 2, 5, 10, 20 anos. Você acha que você vai estar como arrastando tudo isso? Bem? Não tenho tempo para mim. Tá aí, minha amiga. Quantos vagões você tá arrastando hoje? Conta pra mim. Escreve aqui nos comentários. Quantos vagões você tá arrastando hoje? Eu sinto que arrasto 100.
Eu dei um exemplo de 20, você tá arrastando 100. Ó, fichas começam a cair quando a gente para 1 minuto pra refletir. 1 minuto. Não precisa parar muito, não. 1 minuto. Bem refletido. Fichas começam a cair. Como que tá uma mulher que arrasta 100 vagões? Ela tá bem? Responde pra mim. Como exercer a paciência de um modo não muito cansativo? A paciência é uma virtude. Só que se eu tiver nesse piloto, pensa, numa mulher, meu exemplo, vamos colocar eu como exemplo, arrastando 50 vagões, 100 é só a sul, eu arrasto 50 vagões, imagine eu arrastando 50 vagões. E eu vou dizer pra vocês o que tem dentro desse vagão, de todos eles. Certo? Tem dor, tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem remorso. Tem todas as vezes que eu não falei o que eu quis, todas as vezes que eu não disse não. Todas as vezes que eu fui lá e fiz sem querer fazer. Tudo isso tá lá e eu tô arrastando. E aí eu preciso ser paciente. Eu consigo? Às vezes eu até me esforço para ser com os outros. Daí chega comigo, quando eu entro embaixo do chuveiro ou quando eu deito na cama, eu vou lá e dou porrada em mim. Porque eu fico com raiva de mim. Percebe? Como que eu tô me sentindo? Na frente dos outros, 1000 maravilhas. No travesseiro e no chuveiro, eu choro. E muitas das vezes por raiva de mim mesma. Não é por raiva dos outros, não. De mim. De mim mesma. Percebe? Estou cansada. Nem vontade de me olhar no espelho eu tenho. E aí eu vou dizer pra vocês. Tem só os problemas aí? Ou tem uma mulher, uma mãe, uma profissional? Uma pessoa que quer voltar a brilhar? Porque eu tenho certeza que se você pudesse me olhar no olho agora e falar, a primeira frase que você ia dizer é a seguinte, vou falar pra você. Anne, eu não era assim. Eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro, eu era rápida, eu era feliz, eu tinha um monte de amigas, eu saía, eu era essa mulher. Só que agora eu não sou mais, parece que sumiu. Lógico, minha filha. Você tá arrastando quantos vagões de caos? De tudo, que tudo desmoronou? Então, assim, calma. Vamos sentir isso, vamos olhar pra isso. Vamos dar esse tempinho. É muito importante, gente. É muito importante, é isso mesmo. É muito importante a gente parar, olhar pra gente mesmo, certo? Toda essa preocupação que você tem com o outro, às vezes até de não transparecer que você não tá bem, tenha com você. Coloca você na sua primeira linha da sua agenda. Eu vou olhar pra mim. Certo? Agora eu não vou mentir pra você. Olhar pra esses 10 vagões com todos esses sentimentos que eu coloquei carregados requer comprometimento, requer amor. Requer muito amor de você com você mesma. Requer muito comprometimento. Requer você levantar de manhã decidida a olhar para você. Porque olhar para você e voltar todos esses vagões para o trilho de novo é uma decisão, é uma escolha sua. Certo? Então, para pensar nessa conversa que a gente teve hoje, nessa conversa profunda, certo? Veja o que você precisa ajustar para voltar a colocar esses trilhos, esses vagões no trilho novamente. Para pensar, certo? Eu tenho uma proposta para fazer para você. Na segunda-feira a gente começa uma turma da Jornada Terapêutica Recomeçar, que são 10 dias comigo,
num grupo no WhatsApp exclusivo para poucas mulheres. Não são muitas vagas, tá? Onde a gente vai fazer por 10 dias dinâmicas sobre empoderamento, certo? Sobre autoconhecimento, sobre olhar para você mesma, ok? Dá essa oportunidade para você de olhar para você mesma. E eu vou estar enviando para vocês meditações guiadas todos os dias de reprogramação do nosso inconsciente, para que você consiga reforçar e selar essa mudança dentro do seu inconsciente, certo? Para que você realmente tenha essa mudança de postura após esses 10 dias. E de bônus, eu envio para vocês também mais 11 dinâmicas para vocês fazerem em casa e completar 21 dias, ok? Durante os 10 vocês vão aprender como que funciona tudo isso comigo, para depois vocês conseguirem fazer mais 11 dias e completar os 21 dias. Então assim, Anne, não sei, parece que tá tudo confuso, assim, eu tô nessa correria, só vai lá, faz sua inscrição no link azul da biografia e vem. Dá essa oportunidade pra você. A gente, todos os dias, toda semana, todo mês, a gente dá tanta oportunidade pra ferirem a gente, tanto o outro quanto a gente mesma. Quando eu digo ferir, eu não tô colocando essa responsabilidade só no outro. Não é só o outro que me fere, sou eu mesma. Cada vez que eu não digo não, cada vez que eu não imponho limites, cada vez que eu não me priorizo, cada vez que eu não me respeito, eu também me machuco. Eu também faço isso comigo mesma. E eu também permito que os outros façam. E por que eu não posso parar e fazer algo diferente, algo bom pra mim mesma? Pense nisso. Pessoal, espero ter ajudado vocês hoje. Espero que fichas tenham caído pra vocês, certo? Espero que essa nossa conversa tenha causado, assim, aquele chacoalhão, aquele incômodo. Sabe por quê? Porque quando incomoda, a gente para e olha para aquilo que tá incomodando. Certo? Então, eu espero ter ajudado vocês de coração hoje com esse nosso bate-papo, certo? Qualquer dúvida, qualquer ajuste, me manda uma mensagem no direct do Instagram, certo? Pra gente conversar. Eu tô aqui hoje por 2 redes sociais, mas geralmente eu respondo mais via Instagram, ok? Então, se quiser, manda por lá. Se quiser fazer a inscrição, vai no link azul da biografia ou me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link, certo? E olha pra você. Se dá essa oportunidade de olhar pra você. Um pouquinho só, são só 10 dias. Só 10 dias. Ó, passa assim. E depois você vai querer mais. Você vai querer mais. Você vai dizer, Anne, mas já acabou. Agora que eu tava aqui. É assim que acontece, beleza? Mas a gente precisa começar, a gente precisa dar o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente fica arrastando vagões. E quem entrou agora e não tá entendendo o que eu tô falando, o que é arrastar vagão, volta depois na live e assiste desde o começo, porque essa dica é legal. E essa metáfora dos vagões é legal, ela mexe com a gente. Fichas caem quando a gente conversa desta forma, ok? Mulheres, eu quero dizer pra vocês que eu entendo a sua dor, eu sinto a sua dor, eu sei como é a sua dor, e eu quero que você se sinta agora abraçada, só de você ter entrado aqui nessa live, ok? Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida, certo? E qualquer coisa eu tô por aqui pra te ajudar. Um grande beijo da Anne e fica com Deus. Agora no feriado eu devo voltar com mais lives, mais temas. Fica de olho nos stories para acompanhar, porque lá eu sempre coloco o horário, o dia da live e entra aqui pra gente conversar, ok? Um grande beijo. Fica com Deus.